Antes de começar, eu preciso avisar que minha primeira meta de ano novo depende de vocês aqui no canal, porque já faz anos que eu chegava a vender essas pulseiras aqui de basquete, que hoje em dia eu não vendo mais, porque eu esqueço, motivo pela qual eu estou com uma gaveta inteira ocupada há mais de um ano de estoque. Então se você tá interessado em ter o último produto existente da face da terra da organização Psico-ABC, cola lá no meu Instagram no destaque de pulseiras, ou coloca seu arroba aqui embaixo pra eu ir atrás de você, mas não pode ser privado, senão eu não consigo te mandar mensagem, e me ajuda a bater essa meta de ano novo de ganhar uma gaveta de volta do meu gaveteiro, que eu não aguento mais olhar pra isso, tá lotado. Lembrando que quem já é membro do canal não precisa se preocupar com frete, o que é outro motivo pra você virar membro do canal, além desse gigantesco apoio que esse valor simbólico de se tornar membro ajuda nesse canal. Esse foi um ano que eu acho que o Tigrinho mais pocou no NBA na história. Esquema barra armações pra favorecer um time ou outro não é novidade na NBA, já contamos a história inteira de Tim Donaghy, um juiz que sozinho quase destruiu a NBA, porém nunca tinha chegado ao ponto de numa única temporada um jogador ser suspenso pro resto da vida por envolvimento a apostas, ou então Terry Rozier ser preso por estar manipulando jogos a favor de apostadores, ou até mesmo Malik Beasley, que teve atitudes suspeitas principalmente depois do perfil Muse NBA fazer a cal de tudo que iria acontecer semanas antes de realmente acontecer, como se fosse prever o futuro. Tudo isso acontecendo embaixo supostamente do nariz da NBA, que mesmo sendo uma gigante, um perfil anônimo no Twitter sabia das coisas antes dela. Porém, o que diferencia esses casos para o caso do Tim Donaghy, por exemplo, é que os juízes são aqueles que têm 100% controle na mão de quem vai ganhar ou perder. E é justamente o que entra o novo escândalo da NBA, do juiz que já foi afastado, porém retorna à atividade, Eric Lewis. Em resumo, Eric Lewis era um jogador que no início estava começando a ser pego com reações muito diferentes do que um juiz imparcial teria quando envolvia o Boston Celtics. Seja nos momentos positivos ou nos momentos negativos, parecia mais que ele estava torcendo para o Celtics ao invés de estar sendo só um jogador, um juiz imparcial, até que foi descoberto uma conta à la Kevin Durant, uma conta fantasma, que nada mais era do que o próprio juiz tweetando não somente em ações de outras pessoas que comentavam sobre ele, mas também ações que envolviam ou o nome do Boston Celtics ou grandes jogadores que jogavam contra o Celtics, como o LeBron James. Porém, por que do nada falar de um juiz num canal onde mais fala de jogadores ou times de basquete? Esse cara começou a ser investigado justamente por talvez apitar a favor do Boston Celtics, já que descobriram que não só ele era torcedor do Celtics, como toda a família era celticana, ou seja, um cara com controle de decidir o futuro de um jogo que claramente tem uma parcialidade para um dos times que ele pode apitar a favor. Por mais que não seja moralmente correto, a gente viu que até jogador não liga para isso, principalmente aqueles que têm um histórico mais pesado do que aposta. Porém, como sempre, ocorre uma investigação interna da própria NBA para saber o que está acontecendo ou não, para saber se tem um escândalo ou não, onde ele acabou sendo desconectado como juiz, porém nada que dizia que ele apitava a favor do Boston Celtics, por mais que o Celtics ganhava 63% das partidas que ele apitava. Não sei se isso é um número absurdo, não vou pedir para calcular qual que é a média de vitórias de um time de acordo com os juízes, porém com uma porcentagem dessas, você poderia ver qual que era o juiz que iria apitar aquela noite, por mais que sejam 3, né? Ele não existe só um juiz por partida. E sabendo que acima de 50%, você poderia apostar na vitória do Boston Celtics, por exemplo, e agora ele estava passando por um processo de voltar para a liga, se reintegrar. Agora, até o momento que eu tô lendo, ele vai passar por um processo de teste para a D-League, para depois voltar para a NBA caso nada dê errado. Porém, eu não sei vocês, eu sou católico, na nossa religião a gente acredita que tem que perdoar o próximo. E por que eu tô metendo esse louco do nada no vídeo? Eu acredito que um caso desse pode ter uma segunda chance. Quando o Tim Donaghy foi exposto, não era só uma questão de ele estar apitando a favor de um time. O caso do Tim Donaghy teve um envolvimento com a máfia, que por mais que o Tim Donaghy não estivesse associado com a máfia, o nome dele estava crescendo como praticamente um investimento de alto rendimento. Se você pegasse as apostas dele, estava rolando por 4 anos embaixo da lista da NBA, com informações privilegiadas não só do Tim Donaghy apostar nos próprios jogos que ele apitava, como de informações em outros juízes, que eu vou voltar nesse ponto um pouco mais pra frente. Então é um nível completamente muito acima o crime, que no caso é crime, o que o Tim Donaghy cometeu, comparado à questão do Eric só não seguir a moralidade de um juiz. Esse cara pode simplesmente só não apitar mais jogo do Boston Celtics, porém também revela um alerta sobre a NBA. Por quê?
quê? A gente tá falando de um juiz, porém, quando o Terry Rozier foi preso, ele foi preso pela investigação do FBI, sendo que não era o primeiro jogador. Malik Beasley, por exemplo, teve investigações, porém não descobriram que ele estava envolvido em esquema de aposta. O cara só é duro mesmo, tá devendo dinheiro até pra própria alma. Porém, o FBI conseguiu encontrar provas de que ele estava relacionado ao escândalo, sendo que a investigação interna da NBA, a mesma investigação interna que estamos falando aqui desse juiz, falou que não tinha nada de errado, que tava tudo certo, que não existia nada acontecendo embaixo da NBA, enquanto um perfil como Moses NBA, por exemplo, sabia de tudo dias, semanas antes do que iria acontecer. Inclusive, já falamos por cima de quem que é Moses, é um vídeo que não foi muito entregue por ser um assunto muito específico, mas você vai entender aqui como o buraco era muito mais embaixo que envolveu o Rozier. Então, não só a NBA já teve a primeira red flag, que agora pode estar tendo de novo, aceitando essa volta logo depois de uma investigação que não teve nenhum caso culpado ou não culpado de realmente manipular jogos, igual o Terry Rozier estava manipulando as odds ao favor dele, a NBA também não encontrou nada. Como também por envolver juiz, a gente pode voltar desde Tim Donaghy até juízes atuais, como por exemplo Scott Foster. Se você quer saber desse escândalo que virou até série na Netflix, dá uma olhada nesse vídeo doc. Eu até aceito você parar esse vídeo no meio, ou pausar, abrir isso em uma outra aba, ou ver esse vídeo e depois clicar na setinha do celular, porque essa história é realmente absurda. Esse cara sozinho quase destruiu a NBA, já que o FBI quase entrou dentro da NBA nessa época. Você vai entender bastante coisa aqui. Porém, quando o Tim Donaghy, depois de ser pago como maluco, começou a falar nos outros podcasts, até pra tentar livrar um pouco a barra, começou a sair histórias de como os próprios juízes têm um complô entre si, às vezes pessoais, às vezes, como o Tim Donaghy disse, de já ter caos da própria diretoria da NBA, falando esse cara, esse jogador tem que vencer, esse time tem que vencer. Como a gente já tem as lendas um pouco reais históricas de juízes de fato prejudicando jogadores como Allen Iverson, ou então a famosa série Kings contra o Lakers, onde o Lakers magicamente chutou de lance livre mais do que um jogador faria de pontos em uma partida. Tudo isso em um único quarto, uma das séries mais polêmicas e que mais mudou a história da NBA. Porém, pra mim o problema é quando a liga tira sua própria credibilidade por fazer panos quentes pra tentar ser a liga intacta. Quando eu falo disso, eu não tô falando que a própria NBA tá se vendendo para casas de aposta. Eu tô falando que sempre teve boatos de que a NBA, em alguns momentos, sempre beneficiava um time ou outro, e esse boato, até o próprio Andre Iguodala acho que falou, que dependendo do time que você for jogar contra, você tem que marcar 20 pontos de diferença para vencer a partida por 2. Isso não só é um boato que acontece há muito tempo da NBA, antes da era das bets, como também, galera, rola até no campeonato de base, pô. Não vamos falar também sem hipócrita que dizer que, nossa, a NBA é uma grande vila que faz a imagem. Se tu pegar o futebol de várzea, deve rolar essas merdas. Só que agora a gente tá falando de reais crimes. A gente tá falando de um cara que manipulou sua partida pra ganhar um dinheiro a mais, o que é loucura, porque o Terry Rozier era, tipo, titular da equipe, já foi de grandes franquias e já ganhava milhões, doideiro o caso dele, mas enfim. A gente tá falando de juízes que escancaradamente podem estar influenciando os jogos, do mesmo jeito que o Tim Donaghy deu um olé em todo mundo, e quando foi escancarado que ele tava manipulando partidas, a NBA foi no pescoço dele. A gente tá falando de juízes de, por exemplo, como Scott Foster, que não só tem um recorde de todos os jogos de playoffs decisivos para ser eliminados. Do Chris Paul, ele conseguiu ser eliminado 13 vezes seguidas com o Scott Foster apitando, e principalmente de uma época onde a NBA parece que não tem nem força nem para um usuário anônimo do Twitter. Como a sua investigação dentro da NBA não encontra nada, e o FBI encontra, que beleza, eles vão em outros cantos, mas como uma conta anônima da NBA sabe das coisas, vocês passam meses sem nem ter ideia do que tá acontecendo. Uma liga com times de bilhões. E agora a volta de um juiz que eu acredito que mereça uma segunda chance, porém vocês conseguem ver como esse histórico, principalmente envolvendo as peças que podem controlar o jogo, podem ser muito contraditórias, principalmente pro timing da NBA. Se eu não me engano, o Adam Silver, eu posso estar falando uma besteira absurda agora, mas acho que teve algum pronunciamento onde ele falou que abraçava as casas de aposta, até porque a única diferença dele em um Brasileirão é que tem um único rosto pra falar sobre uma liga inteira. Porém, quando você tem um caso, 2 casos, 3 casos, um documentário na Netflix sobre o maior escândalo da história antes de assistir Tigrinho, volta o juiz que já foi afastado por essa questão moral, sendo que vocês mesmos suspenderam para o resto da vida toda um jogador que ganhava o mínimo do mínimo, por mais que o mínimo do mínimo de jogador da NBA seja muito mais do que um trabalhador 6x1 no Brasil. E ele nunca mais teve uma segunda chance, sendo uma peça que atua na responsabilidade dos jogos de vocês. Eu também ficaria com a pulga muito grande atrás da orelha, por mais que acredite que esse cara mereça uma segunda chance,
mesmo ele não se envolvendo com aposta nem nada. Porém, eu consigo entender de onde vem todos esses tiros pra esses lados, que uma coisa foi um caso que aconteceu lá nos anos 2000, outra coisa é estar acontecendo 7 casos agora em 2025. E aí fica difícil ter força pra contrariar as acusações das teorias das conspirações, porque aí dá mais força pra coisas que nem o Tim Donaghy fala, por exemplo. Ele foi pago de maluco e de errado, mas um jogador que não ganhava nada foi suspenso pro resto da vida. Agora, um funcionário que vocês controlam, e se o Tim Donaghy, que fala as coisas, dizem que aconteceu de fato as coisas ou não, até o Allen Iverson sentiu um pouco isso, aí quando é uma peça de vocês, surge uma reintegração. Não é que o John T. Porter, que eu acho que é o nome do cara, foi banido por 10 anos. Ele não pode nunca mais pisar na NBA. Uma aposta que com certeza nunca vai dar head pra vocês é virar membro do canal, trazendo o tipo de notícia que às vezes as pessoas podem trazer, às vezes não trazer. Às vezes o Guibeira tá uma semana antes, que aí me quebra pela estrutura que eu tenho que fazer, ou só porque eu quero curtir a vida, eu não quero ficar informado no notebook, dependendo, eu sou um humano também. Vocês com apoio simbólico não só reforçam a estrutura pra continuar trazendo esses vídeos palpitativos e trazer atualizações pra vocês, como fortalece o apoio aos vídeos docs, que são os mais caros, mas eu continuo trazendo aqui pra vocês. Então me dá essa chance olhando o comentário fixado, ou então o link que tá na descrição. Mas se você já perdeu todo o seu dinheiro no Tigrinho, se inscreve, pelo amor de Deus, mais de 50% veio até aqui e ir embora sem se inscrever. Quando você clicar no botão de se inscrever, você vai ver que seu dedo não vai apodrecer, e quando você clicar no sininho, você vai ver que ele ainda vai continuar no lugar, já que é o jeito gratuito que talvez o YouTube entregue 100% dos vídeos pra você, já que garantido é só virando membro mesmo. E eu quero que você comente pra mim se você sabia do caso do Tim Donaghy, se você tava sabendo dessa polêmica, o que você tá achando do Tigrinho, qual que é as suas opiniões em aposta esportiva. Lembrando que eu não apoio nenhum tipo de jogo virtual, tá bom? Eu acho que dá pra tolerar as apostas esportivas, eu nunca vou falar pra vocês se é investimento ou quer apostar nisso daqui, acabou. Esse é um compromisso que eu faço até, que às vezes eu até bato de frente com casas que querem que eu anuncie pra vocês, já tive umas brigas pesadas sobre isso daí. E pra você entender um pouco mais quão fundo é o buraco de minhoca desse caso, esse é o vídeo do Tim Donaghy que conta sobre o maior escândalo da história do basquete sobre apostas, inclusive é um caso que tá facilmente entre os maiores de esporte. Mas se você quer um tema mais leve, resenha, desse jeito mais próximo entre a gente tete a tete, esse é o vídeo ideal pra você, com um tema muito mais tranquilo. Muito obrigado se você ficou até aqui, beba água, não aposte o valor da tua casa em nenhum tipo de apostas e tchau!